rogo, solicito que você permaneça com sua Bíblia aberta aí. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 40. Com muitas outras palavras, com muitas outras exortações, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se desta geração perversa. E outra tradução diz: salvai-vos desta geração perversa. Vamos fazer uma palavra de oração? Feche seus olhos e curve sua fronte. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Rogamos que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente nesse instante. Temos sido abençoadíssimos aqui nesta igreja pela tua palavra, como ela tem nos instruído, como ela tem nos ensinado. E eu te peço, Senhor, que hoje o Senhor nos ajude, porque os dias são maus e nós precisamos ter a devida orientação, ó Deus, de como nos comportar e nos conduzir de acordo com a tua vontade neste mundo cão. Em nome de Jesus nós te agradecemos, todos nós digamos amém. Estas são as últimas palavras do sermão de Pedro no dia de Pentecostes. Permitam-me, antes de mais nada, mostrar a vocês o contexto em que essas palavras elas estão empregadas. Para quem não sabe, Pentecostes, ou a festa das semanas, era uma celebração dos judeus em agradecimento a Deus pela colheita realizada 50 dias após a Páscoa. A Bíblia Sagrada diz que, tendo-se cumprido o dia de Pentecoste, ou seja, tendo-se cumprido o 50º dia, certo, da festa das semanas, estando os apóstolos reunidos em oração numa casa, de repente veio sobre eles o Espírito Santo, e com grande poder eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Era algo incomum, era algo surpreendente. Homens comuns, homens pescadores, gente analfabeta, com o rosto queimado do sol, falando desembaraçadamente das grandezas de Deus em várias outras línguas estrangeiras, como se fosse o francês, o inglês, o alemão, etc. Por esta época, Lucas vai nos dizer que estavam habitando em Jerusalém homens piedosos de todas as nações debaixo do céu, que vieram para a festa de Pentecostes. Ele próprio faz questão de registrar a nacionalidade desses homens piedosos que estavam lá em Jerusalém. Acompanhe comigo, por favor, do versículo de número 9 a 11 do capítulo 2. Diz assim: somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Então, quando a multidão ouviu a voz dos galileus, analfabetos, gente simples, comum, inculta, falar em suas próprias línguas, anunciando as grandezas de Deus, quando a multidão viu aquilo, ela ficou extasiada, ficou atônita, ficou perplexa, e ela se dividiu entre admiração e zombaria. Por um lado, ela estava admirada, mas por outro lado, eles estavam zombando daqueles homens. Veja comigo o verso de número 12 e 13, que diz assim: todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Por conseguinte, a partir do verso 14, o texto sagrado diz que Pedro se levanta com os 11 e, com ousadia, ele passa a pregar um dos sermões mais admiráveis de toda a história da igreja cristã. Ele começa explicando que aqueles homens não estão embriagados, não estão bêbados, mas que o que ocorre com eles
foi o que foi profetizado no livro do profeta Joel, no capítulo 2, verso 28 a 32. Ou seja, que ali estava se cumprindo uma promessa de derramamento do Espírito Santo sobre a vida deles. Eles não estavam embriagados, eles estavam então tomados, cheios do Espírito de Deus. E não apenas isso, irmãos. Pedro também vai dizer em seu sermão que aquilo ali não é apenas uma promessa, mas é uma promessa, e essa promessa ela tem uma razão de ser, ela tem uma razão de existir, ela tem uma causa por trás dela. E a causa por trás dessa promessa chama-se Jesus. Jesus, o Nazareno, varão aprovado diante de Deus, a quem eles crucificaram e mataram na cruz. Jesus era a grande razão do cumprimento da promessa. Pedro vai dizer o seguinte: a este Jesus a quem vocês mataram, a quem vocês crucificaram, Deus o ressuscitou dentre os mortos e o exaltou. E estando, pois, exaltado à destra de Deus, Jesus enviou o Espírito Santo, derramando aquele poder que eles viam e ouviam acontecer miraculosamente em suas próprias línguas. Se vocês observarem no capítulo 1, versículo 8, Jesus deixou a promessa muito clara, que ele derramaria o Espírito Santo sobre eles, que eles seriam batizados com o Espírito Santo, para serem suas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Então o que estava acontecendo com eles ali naquele momento, era exatamente o que eles já aguardavam acontecer. Nessa atmosfera então, tendo o apóstolo pregado o evangelho, no poder do Espírito Santo, aqueles homens ouviram a palavra. O texto nos dá conta de que quando ouviram isso, ouviram o que, pastor? Que Jesus o Nazareno, varão aprovado diante de Deus, com milagres, prodígios e sinais, que eles o mataram e crucificaram por mão de homens maus. Quando ouviram que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e agora estava cumprindo a promessa de derramar o Espírito Santo, pois bem, ao ouvirem isso, a Bíblia Sagrada diz que eles ficaram comovidos e perguntaram: que faremos, irmãos? Que faremos? A princípio a gente deve perguntar: como foi que eles chegaram a esta conclusão de que precisavam fazer alguma coisa, diante do fato deles estarem sendo acusados de terem matado Cristo, e ao mesmo tempo de agora ver tudo que Cristo falou e prometeu está se cumprindo, está acontecendo? Como que eles chegaram a esta conclusão de que precisavam fazer alguma coisa? Ocorre que a mente deles foi iluminada pelo Espírito Santo através da pregação de Pedro, e eles entenderam a pessoa de Cristo como o Santo de Israel, que foi morto injustamente pelas mãos deles mesmos. A vontade deles de servir a Deus foi reativada para se consertarem com o Senhor. Agora eles querem fazer alguma coisa, eles precisam fazer alguma coisa para sair daquele estado de condenação em que eles se colocaram crucificando Cristo. O Espírito Santo, por meio da pregação de Pedro, vivificou, renovou, restaurou, trouxe nova vida espiritual para aqueles homens. E aqui, irmãos, nós devemos tomar uma parte, porque é isso que a genuína pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo, ela gera na consciência das pessoas. Ela gera uma inquietude com o pecado, um desconforto com o estado de sua própria alma. A pregação genuína, a pregação da palavra, como Pedro pregou, ela sempre leva o homem a questionar o seu estilo de vida e a clamar desesperadamente diante de Deus: que farei, irmão? Que farei, pregador? Quando João Batista apareceu pregando no deserto, lá em Lucas capítulo 3, o texto diz que quando ele terminou de pregar, os homens que estavam ao seu redor olharam para ele e perguntaram: que havemos, pois, de fazer,
João Batista. Irmãos, este é um grande teste da pregação. E aqui, isso aqui todo mundo vai ganhar. Tanto vocês que venham aqui a essa igreja, quanto que vão a outras igrejas, vocês têm que fazer esse teste. Se a pregação não gerar inquietude na mente de vocês, nos pecados de vocês, nas faltas, nas nossas quedas, nós devemos questionar o conteúdo daquela mensagem. Devemos questionar, inclusive, se aquele pregador está cheio do Espírito Santo, falando da parte de Deus, as verdades de Deus que incomodam o nosso coração. Porque foi isso que a mensagem do apóstolo Pedro causou no coração daqueles homens. Eles começaram a entender: opa, para, então quer dizer que eu fui o culpado de Cristo ir para a cruz? Sim, você foi o culpado. E isso gerou uma inquietude, gerou um problema grande na cabeça e no coração daqueles homens, ao ponto deles clamarem: que faremos, irmãos? Que havemos de fazer? Então Pedro dá a resposta a eles dizendo o seguinte, veja o versículo 37, 38 e 39. Quando ouviram isso, eu já expliquei, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pois bem, quando nós chegamos ao versículo 40, que foi o versículo que lemos no início, e ele vai ser o nosso assunto, nós temos então a aplicação prática da mensagem de Pedro. Salvem-se desta geração perversa. Essa é a aplicação da mensagem de Pedro. Irmãos, não há uma mensagem tão urgente, tão necessária, tão aguda para os nossos dias como essa. Salvem-se desta geração perversa. Salvai-vos. Não há. Isso porque tal exortação tem muito a nos dizer sobre o que de fato é um cristão. O que de fato é um crente, qual deve ser a sua postura perante esse mundo pervertido, como ele deve se conduzir, como deve se comportar, e principalmente o porquê a igreja de hoje está como está. Pastor, o que significa isso? Salvem-se desta geração perversa, ou salvai-vos. Quando o apóstolo diz salvem-se ou salvai-vos, dá no mesmo, salvem-se, ele está querendo dizer separem-se, separai-vos desta geração perversa. Porque, como resultado de tudo que ouviram, aqueles homens precisavam responder ao Evangelho de um modo prático. E esta devia começar por essa experiência, a experiência de uma grande separação. Há uma tradução que diz assim: salvem-se, separando-se desta geração perversa. É como se Pedro dissesse a eles: olha, não adianta vocês ficarem emocionados com as minhas palavras. Isso não é suficiente. Isso não é o todo. Vocês precisam crer em Cristo, vocês precisam ter fé, e essa fé precisa se manifestar de maneira prática, objetiva, direta. Separem-se, saiam, salvem-se do meio dessa geração perversa. Arrependam-se, sejam batizados, recebam o dom do Espírito Santo, e aí estará a evidência de que realmente vocês são cristãos de fato. Mas separem-se. Esta conclamação de Pedro é uma das mensagens mais centrais de todo o Novo Testamento. O cristianismo, em toda a sua plenitude, ele prega essa mensagem da grande separação. Este, irmãos, é o distintivo da igreja. O distintivo da igreja de Cristo em toda a sua existência. Essa mensagem nos diz qual deve ser a atitude do cristão em relação a esta geração perversa, mundana, poluída pelo pecado e pelo mal. Pastor,
Qual deve ser a atitude de um cristão diante desse mundo? Uma das evidências, preste atenção aqui, uma das evidências de que um homem, uma mulher, foram alcançados pelo Evangelho de Cristo, é que eles se tornaram um cristão de fato, e que essa experiência levou eles a uma grande separação. A uma grande separação. Antes eles pertenciam a um nível de existência, mas agora eles encontram-se numa nova esfera, muito superior à esfera de antes. Agora o homem é cristão, a mulher é cristã, não pertence mais à sua geração perversa, separou-se dela, de seus propósitos, de suas vontades, de seus ideais, de seus vícios, de seus maneirismos, de suas modas, até mesmo do seu modo de falar, da maneira como a gente fala, da maneira como a gente coloca as nossas palavras. A mensagem cristã, em toda a sua inteireza, ela vem como uma espada que corta e divide radicalmente a vida de um homem, separando-o do espírito deste mundo. Leiam o Novo Testamento. Aliás, leia de Gênesis a Apocalipse, mas leiam o Novo Testamento. Leiam o que Cristo ensinou, o que Paulo ensinou, o que Pedro ensinou, o que João ensinou, e veja que vocês vão encontrar exatamente essa mensagem de separação. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo rapidinho em Mateus capítulo número 10. Mateus 10. Verso de número 34 a 38. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Que é isso, pastor? Que palavras são essas? Jesus está dizendo. Olha o que ele diz. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse achará. Separação, divisão. Nada é mais claro do que isto aqui. E não me entendam mal, eu não estou dizendo que o pai tem que abandonar o filho porque o pai agora é crente, e que o filho tem que abandonar o pai porque o filho agora é crente e o pai não é, e o marido a esposa porque o marido é crente, e assim sucessivamente a esposa abandonar o marido porque a esposa é crente e o marido não. Eu estou dizendo apenas que, ao passo que os membros de uma família que tinham convivido no mesmo estilo de vida, no mesmo modo de vida por muitos anos, no momento em que um deles se converte, se torna cristão, há inevitavelmente uma separação. Algo se interpôs entre eles. A espada foi passada. Houve a divisão ali, um corte radical aconteceu. Estas são as palavras do próprio Senhor Jesus. É como falou o Dr. Martin Lloyd Jones: quando as pessoas se tornam cristãs, algo tão profundo acontece dentro delas, que não somente são separadas do mundo em geral, mas também são separadas dos entes mais próximos, mais queridos, se esses ainda não são cristãos. Quando Paulo foi chamado no caminho de Damasco, irmãos, Cristo lhe deu uma missão a cumprir em todo o seu ministério. E Cristo disse o seguinte para ele. Venha comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo número 26. Rapidinho. Atos 26. E veja comigo alguns versículos. Verso 16, 17 e 18. Mas levante-se, isso Jesus dizendo a Paulo, e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu envio. Para quê? Aí Jesus responde:
para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecado e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Veja, para quê? Das trevas para a luz, do poder de Satanás, do reino de Satanás, do reino das trevas para o reino de Deus. A missão de Paulo foi esta: separar os gentios. Mas separar de quê? Separar das trevas para a luz. Fazer essa grande separação do homem do mundo para o homem dos domínios do reino de Deus. E a partir de então, a partir desse chamado, Paulo, ele passou a pregar uma mensagem bem incisiva quanto a essa questão da separação que o cristão tem de viver desta geração perversa lá fora. Qual foi a mensagem que Paulo passou a ensinar? Segundo aos Coríntios, capítulo número 6, segundo aos Coríntios 6, Paulo passou a ensinar essa mensagem aqui. Isso aqui, os jovens que estão aqui devem colocar muito isso em suas vidas. Falando sobre a comunhão do crente com o descrente. Versículo 14. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Olhem os termos, irmãos. Leiam os termos. Veja o que Paulo está dizendo. Que o descrente vive num processo real de iniquidade e de injustiça. Aí ele diz: ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Porque o crente vive na luz, o descrente vive nas trevas. Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo, como ele próprio diz. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura e eu os receberei. Alguém disse que a diferença entre o cristão e o mundo é a mesma diferença entre a luz e as trevas. São completamente opostos. São tão diferentes como Deus e o diabo são diferentes. E mais uma vez, meus irmãos, reforçando a mensagem, o apóstolo Paulo nos faz uma declaração a respeito desse assunto, logo no início de sua carta aos Gálatas. Em Gálatas capítulo 1, versículo 3 e 4, você não precisa abrir, apenas escute. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar. Essa palavra desarraigar significa exatamente separar, arrancar, tirar dali. Então Jesus morreu para nos separar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Em Efésios capítulo 4, verso 17, 18 e 20, ele diz: digo e no Senhor testifico, que não mais andem como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, porque não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo, aqueles crentes em Efésios, não deviam permanecer vivendo como o resto dos gentios, dos quais eles pertenceram um dia. Se eles tinham sido transformados, se eles tinham sido mudados pelo poder da palavra de Cristo para um novo modo de viver, então eles não podiam mais andar como andavam os homens lá de fora, as mulheres lá de fora, que andam em trevas. Em Filipenses capítulo 2, versículo 15, Paulo diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. O que Paulo está dizendo aqui? É que o crente, o cristão, ele é um luzeiro na escuridão. Ele é uma luz na escuridão. Pode-se dizer que o cristão, numa sociedade corrupta, ele é a luz no fim do túnel. Ele brilha como os luminares brilham no céu, no meio de toda a escuridão do universo. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz:
Dou graças a nosso Deus e Pai, que nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Perceba, aqui está a ideia de uma grande transferência, de uma grande separação, de uma mudança de lar, de uma mudança de ambiente, das mãos de um rei para as mãos de outro rei, do Senhor pecado para as mãos do Senhor Jesus. Mas é interessante, irmãos, como eu disse a vocês, notar que não apenas Paulo pregou isso, mas também o próprio Pedro. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10 está escrito: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí Pedro termina e diz assim: antes vocês nem eram povo, agora são povo de Deus. Não tinham alcançado a misericórdia, mas agora vocês alcançaram a misericórdia de Deus. O que é isso? Separação. O povo de Deus, ele foi separado de um povo que ainda vive sem misericórdia. Mas vejam também o que João escreveu. 1 João 5, 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. O maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então veja, há sempre uma mensagem no Novo Testamento de separação desta geração perversa. De separação. Eu acho que a gente já tem argumento suficiente aqui para provar qual deve ser a postura da igreja, do cristão, em relação ao mundo e a tudo que nele há lá fora. Mas como se isso não bastasse, eu peço um pouquinho da sua atenção para que você escute o que está escrito na Enciclopédia Britânica, na 13ª edição, no verbete História da Igreja. Diz assim, olha o que está escrito na Enciclopédia Britânica, falando sobre a igreja primitiva. A característica mais notável da vida dos cristãos primitivos era a consciência de seu chamamento e separação como povo de Deus. Na concepção desses indivíduos, a igreja cristã era uma instituição divina e não humana. Havia sido fundada e era controlada por Deus. E até mesmo o mundo havia sido criado para benefício dela. Essa concepção de separação dirigia todos os aspectos da vida individual e social dos cristãos primitivos. Consideravam-se separados do resto do mundo e unidos por vínculos singulares. Eram cidadãos dos céus e não da terra. E os princípios e leis pelos quais se esforçavam para governar a si mesmos eram do alto. O mundo presente era apenas temporário e sua vida verdadeira se encontrava no futuro. Cristo voltaria em breve e as ocupações, os trabalhos e prazeres deste tempo não eram tidos como prioritários. O Espírito Santo estava presente na vida diária dos cristãos e seus frutos eram todas as virtudes cristãs. Como os resultados dessa convicção, a vida dos cristãos possuía um caráter peculiarmente fervoroso ou inspirativo. Não vivenciavam as experiências diárias de homens comuns, mas de homens elevados além de si mesmos e transportados para uma esfera superior. Nossa, meus irmãos, como isso se parece conosco, né? Como isso se parece com a igreja moderna, né? Só que não. A igreja moderna, ela está impregnada de mundanismo. A igreja moderna está impregnada com a mente do mundo. A igreja era para ser a influência de Cristo no mundo, mas aos poucos o mundo é que está influenciando a igreja, é que está transformando a igreja no que ele quer que a igreja seja. Só para vocês terem uma ideia como isso é verdadeiro,
Deixa eu ilustrar o que eu estou dizendo a vocês com os seguintes exemplos. O primeiro exemplo vem de um livro de teologia chamado Teologia da Arte. É de um pastor anglicano chamado Carlos Eduardo Cavani. E no seu livro ele diz o seguinte, veja: algumas pessoas estranham quando utilizamos música popular brasileira nos cultos. MPB, Djavan, Caetano Veloso, por aí vai. Essa prática tem se tornado comum em algumas de nossas igrejas no Brasil, onde presidimos celebrações em que cantamos. Olha o que eles cantam nos cultos lá: Bandeira do Divino, de Ivan Lins, Asa Branca, de Luiz Gonzaga, Anunciação, de Alceu Valença, e Tente Outra Vez, de Raul Seixas. Em um capítulo à frente desse livro, esse pastor chegou a dizer o seguinte: assim como o Salmo 10 é uma mensagem inspirada por Deus, como um salmo judeu, assim também a música Asa Branca de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira são um salmo brasileiro inspirado por Deus. E ele diz assim que ele fica abismado como é que as pessoas estranham eles cantarem Asa Branca no culto. Como é que as pessoas estranham cantar Asa Branca no culto? É claro que as pessoas vão estranhar. É óbvio. Porque essa não é a prática da igreja. Não é a prática da igreja de Deus. Isso é mundo. Isso é a mensagem lá fora. Não daqui de dentro. Não do povo de Deus. Isso é mundo entrando na igreja. Ninguém veio aqui hoje à noite ouvir Chico Buarque de Holanda, veio? Não, ninguém veio aqui hoje, por exemplo, ouvir Amado Batista, por mais que você goste. Mas ninguém veio. Ninguém veio ouvir Roupa Nova, de Djavan. Não, ninguém veio. Nós viemos aqui cultuar ao Senhor, cantando hinos com cânticos espirituais, salmos, louvores que engrandeçam a Deus. Deixa eu dar outro exemplo para vocês. Como a igreja tem sido influenciada pelo mundo. Como essa geração perversa tem invadido os limites da igreja e tem influenciado a igreja. A revista Veja, no dia 12 de julho de 2006, lançou uma matéria que tinha por título "O Pastor é Show". E na abertura da matéria o escritor disse o seguinte: com o uso da psicologia e autoajuda, uma nova geração de pregadores dá espetáculo e reinventa a fé que mais cresce no Brasil. Com menos ênfase no sobrenatural e mais investimento em técnicas de autoajuda, os novos pregadores evangélicos multiplicam o rebanho protestante e aumenta a sua penetração na classe média. Porque essa é a cara da igreja brasileira hoje. O pastor, ele tem que ser show. Ele tem que ser um showman. Em seu livro Com Vergonha do Evangelho, quando o mundo se torna como a igreja, John MacArthur, ele traz, eu indico que vocês comprem e leiam esse livro, da editora Fiel. Ele traz os exemplos de algumas propagandas de culto de igrejas evangélicas nos Estados Unidos. Algumas chamadas de culto, propaganda. Hoje a gente não coloca, né, lá. Venha para o culto, no Instagram a gente não coloca, né. Antigamente se colocava em jornal, revistas, etc. E algumas propagandas, veja, há muitos anos atrás, lá já era assim, imagina hoje. Algumas propagandas diziam o seguinte, olha como é que ele chamava o povo para o culto. Dizia assim a propaganda: aqui não há fogo nem enxofre. Nada de impressionar as pessoas com a Bíblia. Há apenas mensagens práticas e divertidas. Outra propaganda diz assim: os cultos na nossa igreja trazem um ar de informalidade. Você não verá os ouvintes sendo ameaçados com o inferno ou sendo considerados pecadores. O objetivo é fazer com que se sintam bem-vindos e não de afastá-los. E uma outra propaganda dizia assim: aqui os sermões, as pregações são relevantes, otimistas e o melhor de tudo, são curtas. Você não ouvirá muita pregação a respeito do pecado, da condenação e do fogo do inferno. A pregação aqui nem se parece com pregação. É uma conversação sofisticada, polida e amigável.
quebra todos os padrões estereotipados. O que significa isso, irmãos? O que significa cantar asa branca na igreja? O que significa o pastor ser um showman? Um showman. O que significa fazer convites para as pessoas vindo ao culto com esse tipo de palavras? Vem, aqui a gente nem fala do inferno. Diabo, oxe, pra lá, coisa ruim. Não, aqui a gente nem fala disso. Bate 3 vezes na madeira. Negativo aqui nessa igreja não. Aqui você só vai se sentir bem, confortável. Você vai sair daqui melhor que entrou, vai sair leve, feito uma pluma. Isso é terrivelmente preocupante. Preocupante, porque é o mundo invadindo a igreja, é o mundo mudando a mensagem da igreja para a igreja se acomodar ao mundo e ir aceitando como é que as coisas têm que ser, porque o mundo diz que é assim. Não! A igreja ela tem que seguir de acordo com a palavra de Deus, com as escrituras. Mas isso é grave não apenas no campo da propaganda da igreja. Isso é grave também no campo do nosso estilo de vida hoje como cristãos. O secularismo, o mundanismo tem engolido, tem tomado de conta da vida dos cristãos de uma maneira inacreditável. Onde hoje você não sabe mais quem é crente e quem é mundano. Você não sabe mais quem é um homem de Deus e quem é um homem do diabo. Você não sabe, não tem mais como você diferir quem é quem. Então o secularismo ele tem invadido as portas da igreja e tem nos prejudicado profundamente. O cristão pós-moderno, por exemplo, ele é conclamado a dar uma resposta ao social, ao mundo. E nessa empreitada de dar uma resposta ao mundo a qualquer custo, a primeira coisa que ele sacrifica são os valores de Deus. Para ficar bem na sociedade, para ficar bem com os vizinhos, para ficar bem com os amigos de trabalho, para ficar bem com os amigos da escola, da faculdade, para ficar bem com todo mundo, a primeira coisa que ele sacrifica é o valor da palavra de Deus. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Porque isso nunca vem com cara de ilegalidade. É ilegal, é ilegal. Não, nunca vem com a cara feia. Sempre vem com a cara de legalidade, sabe? Com a cara de bonitinho. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Um aluno de ensino médio ou universitário cristão, ele precisa dar uma resposta à sociedade em que ele vive. Então, eu estou falando de um aluno, de um jovem cristão, certo? Então, ele precisa se formar. E para isso ele passa a estudar de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, final de semana, sábado de manhã, sábado de tarde, domingo de manhã, de tarde, de noite. Então ele passa a viver imerso dentro daquela mentalidade de dar uma resposta ao mundo, ao que o mundo espera dele, ao que o mundo quer ver dele. Quando ele chega em casa à noite, já depois das 10 horas está fisicamente esgotado, mentalmente esgotado, e o seu tempo disponível de final de semana é para fazer trabalhos para as aulas, trabalhos para a faculdade, por aí se vai. Tudo isso é ou não é louvável? Legal, correto, certo. O mundo admira alguém assim, o mundo celebra pessoas assim, o mundo glorifica pessoas assim. Mas a questão é que a gente está tratando de um jovem crente e não de um jovem descrente. Então esse jovem crente, ele precisa ter tempo para alimentar a sua alma com oração, com leitura bíblica, com culto, com comunhão dos santos. E isto também demanda tempo. Só que a primeira coisa que foi sacrificada para poder dar uma resposta à sociedade, sabe o que foi? A oração, a leitura da palavra, os cultos, a comunhão com os irmãos. Não está mais na igreja, ninguém vê mais. Rapaz, cadê fulano? Rapaz, fulano, a vida de fulano é estudar. E sabe o que é que vai acontecer lá na frente? O que vai acontecer lá na frente é exatamente isso aqui. Nós teremos uma igreja cheia de gentes intelectuais, mas com o coração morto dentro do peito. Por quê, pastor? Porque eu pergunto, e Deus? Que lugar Deus ocupa no dia de um jovem desse?
Como ele vai alimentar a sua alma se ele não tem tempo para Deus? Como seu cristianismo será frutífero? Com que bases ele defenderá a fé dos ataques ateístas vindo de professores doutrinados dentro das universidades, se ele não se instrui na doutrina dos apóstolos, se ele não tem tempo? Tudo para dar uma resposta ao mundo, tudo para dar uma resposta ao social. E o que dizer também daqueles homens e mulheres cristãos que, para dar uma resposta ao mundo, dar uma resposta ao social, com o carro do ano, com a casa na praia, com o apartamento de luxo, então eles passam a trabalhar de domingo a domingo, sem terem tempo para Deus. O que dizer dessas pessoas também? Tudo isso é ilegal? Não, não é ilegal. Não é ilegal. Tudo isso está dentro da formalidade, está dentro da legalidade. Mas a pergunta é, e sua vida com Deus? Que lugar tem? Aonde você encontra realmente tempo para viver para Deus, para desenvolver sua fé, amadurecer sua fé, investir na sua vida espiritual? Analise seu estilo de vida e veja se o mundanismo, se o secularismo em algum grau não tem afetado e engolido diretamente sua espiritualidade cristã. Pessoas que entram em dívidas e uma bola de neve de dívidas para poder dar uma resposta ao social. Às vezes não tem o que comer, mas tem um iPhone 13 Pro Max só para dar uma resposta ao social. Em 2 Coríntios 13:5, Paulo diz: examinem-se para ver se realmente vocês estão na fé. Provem a si mesmos. Agora, observem também, irmãos, outro ponto onde essa geração perversa tem avançado sobre a igreja. Ela tem avançado para dentro de nossos lares, principalmente através das redes sociais. Particularmente, eu creio que a internet tem muita coisa boa. Por outro lado, com tudo de ofensivo que ela hospeda, a internet ela traz o lixo do mundanismo para dentro das nossas casas. Aliás, o lixo do mundanismo para a palma das nossas mãos. Se alguém me pedisse, pastor, me mostre o mundanismo, eu lhe mostraria as redes sociais e as mídias sociais com todo o seu poder de influência destruidor. Todo o seu poder. Ali estão propagandas, séries, filmes, campanhas, cenas imorais, entretenimentos, danças sensuais que estimulam o comunismo, o consumismo, o comunismo também, o materialismo, os apetites sexuais, o homossexualismo, o adultério, a vingança e tudo que não presta. Toda sorte de pecado contra Deus. A internet está lá incentivando. E esse lixo, muitas das vezes, está na palma da nossa mão. Há muitos cristãos saturando as suas mentes com porcarias e imoralidades deste mundo nas redes sociais. Muitos. Eles não controlam mais as redes sociais, são as redes sociais que controlam eles. Eles não conseguem passar 10 minutos sem olhar o celular, 10 minutos sem ver o que está acontecendo. Então não há mais percepção da ofensividade do mundanismo. Uma série imoral é apenas uma série, mais uma série imoral. Um beijo gay na TV é apenas mais um beijo gay na TV. Então as coisas já chegaram a esse nível, já nos levaram a esse nível de absurdo, porque isso é apenas uma ficção. Na vida real nem é tanto assim, é apenas uma ficção. Mas será se na vida real não é tanto assim? Me respondam, de onde é que vêm as modas imorais que as pessoas lá fora estão vivendo? E as danças que as pessoas fazem? E os ideais de vida? E os padrões de vida? E os cortes de cabelo? Quem é o responsável pelos shopping centers lotados num dia de domingo à noite, com gente consumindo, comprando, consumindo e comprando? Quem determina o que é certo e o que é errado para o povo, se não hoje as mídias sociais? As propagandas, os filmes, as novelas, as séries, os jornalistas ateus, são eles que estão fazendo a cabeça do Brasil e do mundo.
em geral, do mundo em geral, com suas porcarias nas telas dos smartphones. É desse estilo de vida louca do mundo que Pedro está dizendo: separem-se, salvem-se. Quando Pedro diz salvem-se, aqui ele não está dizendo vá para uma montanha e viva lá na montanha, seja um anacoreta, um eremita. Não. O que Pedro está dizendo é: há limites a serem observados. Vocês precisam ter discernimento e de fato não pertencer mais a este mundo, e sim ao reino de Deus. O crente é alguém que discerne isto claramente. Precisa separar-se disso, separar-se desse espírito do mundo. E quando o apóstolo completa a sua exortação, diz que eles deviam se separar, e ele diz um termo: desta geração perversa. Sabe quem foi essa geração perversa que Pedro está dizendo aqui? Foi a mesma geração que Jesus chamou de má e adúltera. Foi a mesma geração que estava diante de Pilatos, gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos disse: eu vou lavar minhas mãos do sangue dele. E eles disseram: que caiam sobre nós e sobre os nossos filhos a culpa do sangue dele. Esta é a geração que Pedro estava pregando aqui. E quem é que está por trás dessa mentalidade de perversão? Quem é que está por trás? Um indivíduo chamado nas escrituras como o príncipe deste mundo, ou seja, o diabo. O diabo está por trás de tudo isso. Quando o diabo foi tentar Cristo lá no deserto e lhe apresentou todos os reinos da terra, todos os impérios desta terra, ele disse: olha, tu quer tudo isso para ti? Eu te dou todos esses reinos. Tu só precisa fazer uma coisa: se prostra e me adora. Se prostrado me adorares, te darei todos os reinos deste mundo. Irmãos, escutem bem. Sem nos dar conta, nós temos adorado o Deus desta era. Sem nos dar conta, a gente tem adorado o Deus deste século. Basta apenas que a gente considere legítima a proposta de uma moralidade sem Deus, de um governo sem Deus, de uma vida sem Deus, de uma religião sem Cristo, de cristianismo sem cruz, de uma vida saudável sem Deus, sem contar com Deus. É isso que as pessoas estão vivendo hoje, recebendo bons salários, estão ganhando bem, vivendo bem, confortavelmente bem. Então, elas não querem ter problema, não querem estar ouvindo sobre inferno e sobre fogo do inferno e sobre pecado. Elas não querem isso, elas não estão atrás disso. Elas querem algo que dê consolo e conforto para as suas almas famintas de mais e mais mundanismo, secularismo. Essa é a mentalidade da geração perversa. É uma geração que quer uma vida boa, mas sem Deus. Uma vida boa, relativamente confortável, mas sem Deus. Sem qualquer compromisso com Deus. E para mim esse é o pior tipo de ateu que tem. Ele até não nega não que Deus existe. Não, eu creio que Deus existe, eu só não quero compromisso com Ele. Só não quero viver realmente para Ele. É como disse Dr. Russell Shedd, é a solidariedade da raça, como falou alguém. Ou seja, irmãos, nós vivemos um tempo que, assim como aquela geração do passado rejeitou a Cristo, a nossa geração também continua rejeitando a Cristo. Nós somos a geração do relativismo moral. Nós somos a geração que apoia o aborto. Nós somos a geração que luta por leis a favor do homossexualismo. Nós somos a geração que não se casa mais, só se ajunta e se amanceba. Nós somos a geração do divórcio. Nós somos a geração que ser pastor é ser show. Nós somos a geração que quer legalizar o tráfico de drogas. Nós somos a geração que não se assusta mais com a corrupção política. Ah, todo mundo rouba mesmo. Já ouviu isso? Ah, mas esse político tá assim, mas o teu também rouba. Que diferença faz? Ah, tudo rouba. Ah, vamos embora pra frente. Ninguém se indigna mais. Ninguém leva mais isso a sério. A coisa tá assim bem, sabe? Como diz aqui na Paraíba, banda voou.
bem de bolo. Quando Pedro usa esse termo perversa, ele está dizendo que aquela é uma geração intratável, indócil, pervertida até as veras de suas almas. Vocês leiam em casa Romanos capítulo 1, do verso 27, do verso 21 ao 32. Leiam em casa. Vou deixar esse exercício aí para casa para vocês. Leiam em casa Romanos 1, versículo 21 a 32. Ali está o que é realmente uma geração perversa, pervertida. O que Paulo descreve como o verdadeiro espírito do mundo está nesses textos aí que eu disse a vocês. Portanto, é por meio deste povo, deste espírito do mundo, dessa sujeira toda que a gente vê lá fora, de toda essa desgraça que você enxerga lá fora, que Pedro está dizendo: separem-se, salvem-se disso aí, saiam do medo de sair, do meio disso aí, enquanto é tempo para vocês saírem. Saiam, corram, porque uma geração perversa é uma geração destinada a experimentar o juízo de Deus. Sabe o que vai vir aí pela frente para essa geração perversa? O juízo de Deus, a ira de Deus. E a Bíblia diz em Provérbios 3,32: porque o Senhor abomina os perversos. O que são os perversos? São os filhos de uma geração perversa. Salvem-se desta geração perversa. Ninguém é obrigado a morrer debaixo da ira de Deus. Ninguém é obrigado. Todos que estão aqui, nenhum de vocês é obrigado, nem eu inclusive, a morrer debaixo da ira de Deus, depois que a gente conhece a oferta do Evangelho de salvação. Não, ninguém. E aqueles ouvintes entenderam. Isso é o que é o bom, é que eles entenderam. É tanto que você vê do versículo 42 em diante, aliás, do versículo 39, volte lá comigo em Atos, capítulo 2. Veja o versículo de número 41. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Quase 3.000 pessoas. Elas entenderam. Passaram a perceber que era a alma deles que estava em jogo. A alma. Alguém já lhe lembrou hoje que você tem alma? Alguém disse a você essa semana que você tem uma alma e que um dia você vai prestar conta dessa alma a Deus? Então eles entenderam que eles não podiam mais continuar vivendo a vida brincando com Deus, debaixo daquela condenação de culpa de crucificar Cristo. Marcos capítulo 8, eles entenderam o valor da alma deles, e em Marcos capítulo 8, versículo 36, Jesus disse que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não é isso que está acontecendo hoje em dia, não? Os homens estão ganhando o mundo inteiro, mas estão perdendo as suas almas. Estão perdendo e não percebem. E isso foi o que aqueles homens, aquelas mulheres, 3.000 pessoas, eles perceberam. Peraí, deixa eu entender aqui, Pedro. Quer dizer que eu sou perverso, filho de uma geração perversa? É exatamente isso. E o que é que eu devo fazer então? Separe-se! Saia do meio dessa geração perversa. Por quê? Porque você tem uma alma, e você vai prestar conta dessa alma um dia a Deus. Então aqueles homens foram levados a pensar, e pensando eles chegaram com certeza a essa conclusão: que adianta? Preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer algo. Isso vai significar separação, vai significar desentendimento familiar, vai significar que eu vou me separar dos meus amigos, com os ambientes frequentados, com a religião falsa que eu servia. Mas quem importa é a minha alma que está em jogo, é a minha alma. Eles vão morrer e eu vou morrer também, e todos nós vamos prestar contas das nossas almas diante de Deus. E quando chegarmos lá diante de Deus para prestar conta das nossas almas, eu não vou poder chamar os meus melhores amigos para prestar conta por mim, não vou poder chamar
minha esposa, meu esposo, meu filho, minha filha. Não. Vou prestar contas pela minha própria alma. Meus irmãos, estou quase encerrando. Eu disse quase, né? Vocês irmãos não ficarem animados já querendo se levantar. Em 2002, eu fui alcançado pelo Evangelho. E eu acho que eu já contei isso para vocês aqui. E eu era músico. Não tocava violão, tocava bateria. E eu tocava na noite. Nessa época eu estava tocando com uma dupla sertaneja, depois ficou muito famosa aí pro lado da Bahia, para pular. Bem, eu tocava com essa dupla sertaneja e foi exatamente quando Cristo me alcançou. E eu tinha um colega, nós éramos amigos há muitos anos, e a banda que eu tocava, ele ia, a banda que ele ia, ele me levava depois, a gente tinha muito essa afinidade. E ele... Chegou a hora da gente, a gente tinha passado férias em Fortaleza, e chegou a hora de voltar para a Bahia de novo para tocar os outros shows que ainda faltavam. E eu olhei para ele e disse, eu não vou mais. Ele disse, por que você não vai mais? Porque agora eu sou crente. Mas o que tem? Lá também tem igreja. Eu disse, é verdade, lá também tem igreja. Mas eu não quero mais esse estilo de vida aí que a gente vivia para mim. Eu não quero mais. Ele, mas eu não aceito, não pode ser. Não... Eu vinha falando isso hoje no carro, com a Tatiana e o Miguel, quando a gente vinha de casa. Eu não aceito, eu não concordo. Eu disse, não, eu não quero mais. Estou fora. Porque na minha cabeça, muito cedo, eu fui levado a entender o seguinte, que enquanto eu tocava, alguém se divertia. E muitas vezes essa diversão era a custo de muito sofrimento. Era a custo de casamentos quebrados, de traições, de gente que estava usando droga, bebendo, filhos que ficaram em casa passando fome porque pais irresponsáveis foram gastar o dinheiro no forró. E eu comecei a olhar por esse ângulo e ver todo esse ciclo formado por trás, e eu disse, eu não quero mais participar disso. E eu pedi a Deus forças para não mais participar daqui, e Deus me deu forças. Fiquei desempregado, passei um tempo com dificuldades, mas Deus me deu graça e me fez sobreviver. Mas eu tive que pensar por um momento na minha alma. Na minha alma. Aquele meu amigo, gosto demais dele, tenho um carinho demais por ele, mas ele não vai prestar conta pela minha alma. Eu vou prestar conta pela minha alma. Amigo, por um instante, pense só em você. É isso, pastor, você está me ensinando a ser egoísta? Não, não é isso. Por um instante, hoje à noite, pense só em você. Esqueça seu marido, esqueça sua esposa, esqueça seu filho, esqueça sua mãe, seu pai. Por um instante, pense só na sua alma. Pense que você vai prestar conta pela sua alma. Alguém disse que importância tem a boa opinião da família? Que valor tem um funeral estatal e um magnífico cortejo? Se a sua alma se perder no final e você for um estranho para Deus? Que importa? Pense primeiro na sua alma. Aí depois que você se consertar com Deus, aí agora comece a pensar na alma do outro. Já viu aquela historinha? Quem já viajou de avião aqui? Quem já teve a oportunidade de viajar de avião? Algumas pessoas já viajaram de avião. Quando você está no avião, uma das instruções é que, em caso de despressurização, quando cair as máscaras, você primeiro coloca em você, depois coloca a máscara na outra pessoa. Não é isso? É isso aqui. Primeiro pense na salvação da sua alma, depois pense na salvação da alma da outra pessoa. Porque não adianta você querer arrastar toda a sua casa para a igreja e no final você ir para o inferno. Eles irem para o céu e você ir para o inferno.
Então, em Atos capítulo 2, é notório que as pessoas deram ouvidos à exortação de Pedro. Eles romperam com o mundo e foram unidos ao corpo de Deus. Romperam com o antigo Adão e foram unidos a Cristo. Espero eu que você também entenda isso. Espero eu que todos que estão aqui entendam isso. Entendam perfeitamente. Salvem-se desta geração perversa. Salvem-se desse espírito do mundo, desse mundanismo violento, ofensivo que está aí fora. Salvem-se. E esta é a pergunta. Eles abandonaram e nós também abandonaremos? Minha oração, irmãos, é que assim como Deus abriu os olhos daquelas pessoas, Deus abra os nossos olhos, abra os seus olhos hoje à noite, e você também se salve separando-se desta geração perversa. Queira Deus que por seu Espírito revele e aplique esta verdade a todos aqueles que ignoram estas coisas. Então, se alguém lhe perguntar o que o pastor pregou hoje à noite, responda que a gente deve se salvar desta geração perversa, se separar desta geração perversa. Eu quero encerrar lendo isso aqui com vocês, no Salmo de número 12. Salmo 12. Versículo de número 7. Que essa seja a sua oração. Hoje à noite ao Senhor. Sim, Senhor, Tu nos guardará e nos livrará desta geração para sempre. Amém. 12, versículo 7.